Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. Vocês sabem, né? Aqui é aquele espaço onde ideias, reflexões e experiências educacionais se encontram. E hoje eu tenho um convidado que ele foi altamente recomendado, né? Ele veio assim com uma bagagem maravilhosa. Ele tem mais de 28 anos de experiência na educação. E ele traz uma bagagem tanto de educador, mentor, de palestrante, e ele também é o idealizador do Potenciação Mentoria Educacional e Profissional. E a gente vai explorar um pouquinho aí como que as emoções podem ser agentes transformadores e como que a gente pode agir aí diante das incertezas da vida. E eu já combinei aqui com ele nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Então vamos lá, professor Márcio Rogério Martins, né? Você acredita que as emoções podem ser um motor para mudanças significativas, tanto pessoais quanto profissionais? E como que os educadores podem usar as emoções para transformar a si mesmo e também colocar aí os seus alunos, as suas alunas, como agentes de mudança? Professor Márcio Rogério Martins, com muita honra, muita alegria, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Gente, muito obrigado. Eu que fico muito feliz por poder compartilhar esse momento, um pouquinho da minha experiência. Eu falo que eu ainda sou um bebê, né? Diante de tantos profissionais ao qual eu encontro no meu caminho, 40, 50, um pessoal com uma gama de experiência dessa escola ao qual eu me dedico há simplesmente há 28 anos. Então, é um momento importantíssimo. E antes de eu entrar na tua pergunta, eu vou levar algumas reflexões que eu acredito que elas venham nortear o nosso bate-papo de hoje. Tá? Primeiro, quem é essa escola que se tanto fala? Escola que educa. Educa para quê? E aí, um dos meus desconfortos filosóficos, humanos e sociais é que quando eu me deparo, né, com uma escola que diz eu formo para o futuro, eu formo para a vida, e às vezes eu fico me perguntando que vida, que futuro, se eu não olho para o presente. Se eu não olho para as emoções, se eu não olho para aquilo que ela é capaz, se eu não olho para aquilo que ela tem de humano dentro desse contexto, né? E aí, o que seria um futuro se não pensarmos num presente, nessa construção? O que seria do passado se não tivéssemos vivido o presente na sua intensidade? Mas o que verdadeiramente é o presente? O que vivemos, o que esperamos, que conexões criamos? E no período ao qual estivemos 2 anos pandêmicos, tivemos que refletir sobre essa escola. Ela era uma escola tradicional, composta por muitas respostas e poucas perguntas, por muitas frases pré-determinadas, porém não pensadas, refletidas e construídas. E com a pandemia, eu consegui entender que a escola perdeu seu significado e seu sentido. Ela não perde o propósito, porque o propósito da escola, e eu preciso deixar isso bem claro, o propósito da escola não está em formar ninguém. O propósito da escola está em desenvolver pessoas para suas determinadas finalidades. Então eu não posso acreditar que a escola perde o seu propósito de levar as pessoas a serem, a desenvolverem, a serem quem elas desejam ser. Né? Eu dou aula na faculdade de medicina, 35% dos médicos no 3º, no 4º ano de medicina desistem da medicina porque não querem mais ser médicos.
Talvez porque não foram para a medicina com desejo, não foram para a medicina voltado com suas emoções, mas sim com uma finalidade de ser médico porque alguém é médico. Ah, e aí então não é o propósito, mas sim o significado e o sentido. Né? Por que nós estamos vivendo um momento de analfabetismo emocional tão grande na escola? E aí eu me volto ao período pandêmico, ao qual precisaríamos ter voltado desta pandemia melhor do que entramos. Porém, vivemos no nosso mundo, na nossa própria ideia, nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias emoções e esquecemos dos outros. E aí, voltamos para a escola com esse analfabetismo emocional, uma busca por uma existência, por uma conexão ao qual a gente não encontrou até hoje. Por isso, dedico meu tempo hoje, nas minhas formações, a cuidar mais de pessoas do que de papéis. Tem muita gente cuidando de papéis e deixando as pessoas para trás. Um segundo momento é a crise do vazio. A crise do vazio justifica a minha resposta frente à primeira pergunta. As emoções, elas são motores significativos de mudança? Sim, são, partindo do propósito que eu tenho que entender que as emoções, elas são pessoais, profissionais, sociais e humanas. As emoções, elas não são só humanas. Por quê? Porque, olha, quando estamos na escola, pessoalmente, socialmente, emocionalmente, nos comportamos de uma forma. Quando estamos na nossa casa, quando estamos no shopping, quando estamos passeando, quando estamos de férias. Porém, o que é mesmo essa tal de emoção? Sabe? A emoção nada mais é que na etimologia da palavra, que vem do latim emotione, que vem de movimento, de ação, de gesto. Mas assim, ó, filosoficamente, o que é a emoção de verdade? Um conjunto constituído de significado, expressão, estímulo e sentido. Talvez venha a ser isso, que está dificultando as pessoas se organizarem emocionalmente. Por quê? Porque o uso das emoções na vida humana, ela precisa ser um agente de mudança. Ela precisa provocar. E aí, como é que eu provoco isso? Primeiro, está na hora da gente buscar aquilo que a gente está muito longe. Autoconhecimento. Não adianta conhecer o outro se não se conhece. O autodesenvolvimento. Olha, as crianças na educação infantil, se autodescobrissem, se autodesenvolvessem, se autoconhecessem. Mas olha, desde a educação infantil, a gente ensina as crianças que precisa gostar das outras. Ei, gente, não precisa gostar da outra, precisa respeitar a outra. E aí eu tenho autoconhecimento, autodesenvolvimento para fazer com que essa criança entenda que ela precisa gerenciar as suas emoções, os seus sentidos, as suas expressões. Se isso acontecesse dentro das nossas próprias casas, a família como um exemplo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e olha que isso foi difícil demais para... Foi uma mudança muito radical na minha vida quando eu fui buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, sabe? E ele parte de um determinado princípio que até tem um autor ao qual eu desejo destacar, que ele fala nesse seu livro, heróis de verdade são pessoas comuns que vivem tua essência. E talvez tem muita gente não vivendo sua essência. E aí a escola está sofrendo. Professor e aluno vivendo teatros psíquicos que intermináveis. Professor achando que vai ser professor no período de aula, no período da escola, fora da casa dele. Não. Eu sou professor no momento ao qual eu estou na escola. Quando eu vou para a minha casa, quem está me esperando aqui? Está me esperando o pai, o esposo, o homem.
não está esperando o professor. E aí, esses heróis que são comuns, que vivem da sua essência, precisam começar a entender isso. Alunos que já não criam mais conexões, já não se desenvolvem, são obrigados a estudar. Não, estudar não é uma obrigação, estudar é uma necessidade, já que ela parte do princípio de desenvolvimento humano. O que a gente ensina que é obrigado a estudar? É obrigado a estudar para a prova? É obrigado a estudar para passar no vestibular? É obrigado a estudar para passar no concurso? Mas não é obrigado, é desenvolvimento humano. O que é que você deseja para a tua vida? E olha, e se eu não tenho esta criança, este adolescente, este adulto, que em mente não deseja nada disso, deseja simplesmente ingressar no mercado de trabalho, ele está pronto emocionalmente para isso? Outra coisa, olha, além de autoconhecimento, autodesenvolvimento, propósito, sentido de vida, há quanto tempo as pessoas já não têm mais sentido de vida? Lembra aquele professor ao qual você teve, eu tive, muitos de vocês que vão me escutar em casa também tiveram? Você lembra dele até hoje? Ele não estava preocupado com o teu caderno, sabe? Ele não estava só preocupado com a tua letra, mas ele sabia que no teu percurso, se você não melhorasse isso, uma hora a vida ia te cobrar. E ele dizia, você tem potencial, você pode mais. Diferente daquele que te maltratou, que não tinha propósito e nem significado, nem sentido de vida. Aquele que também judiou de você na escola, que dizia, desse jeito você não vai ser ninguém quando crescer. Desse jeito você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí, o mais importante, quando se trata dessa relação das emoções como motor, como significado de mudança, é o foco em desenvolvimento essencial para a vida plena. As pessoas precisam começar a entender isso. É uma busca pela vida perfeita, pelo filho perfeito, pelo casamento perfeito, pela escola perfeita, pelo emprego perfeito. Isso não existe. E as emoções estão sendo maltratadas em busca da perfeição, não em busca da plenitude. A escola plena, a família plena, a sociedade plena, o emprego pleno. Então, o que você deseja, na verdade, você precisa entender a sua vida para poder entender a vida do outro. E aí a grande dificuldade em se fazer com que essas emoções se tornem motor de mudança eu não sou capaz nem de olhar para a minha vida plena, como é que eu vou olhar para a vida plena do outro? Como é que eu vou entender o outro? Então, a escola, a sociedade, a família, o ser humano está precisando começar a entender emoção ou emoções. Nada mais é que um conjunto constituído de significado, expressão e estímulo, e que deve ser entendido, deve ser trabalhado, deve ser desenvolvido. Mas para isso, eu preciso olhar para dentro da minha própria pessoa. Eu preciso olhar primeiro. Não é ser feliz, mas é ser pleno. Tem muita gente também, além de buscando a perfeição, buscando ser feliz. Porém, perfeição e felicidade, se não houver plenitude, não existe. Então, que a gente busque mais a plenitude para que essas emoções possam estar estruturadas e que a gente possa levar essa vida humana um pouco mais leve do que a gente está levando agora e que essa nova geração saiba lidar com essas emoções diante de suas diferenças. É isso aí. Que interessante, né? Sabe que o nosso público aqui tem muitos docentes, né, que acompanham o Conversa de Classe, mas nós também temos vários graduandos, né, pessoas que ainda vão ocupar esses espaços no mercado de trabalho. E você traz mesmo, né, um cenário que ele é bastante desafiador do ponto de vista da compreensão das emoções,
também um pouco incerto, né? Porque de fato a gente tem essas mudanças aí, não talvez no propósito da escola, mas talvez um pouco nessas definições aí que acompanham quem trabalha com educação. Eu quero te perguntar o seguinte: na sua visão, quais são as ferramentas mais eficazes que os formadores, que os educadores podem usar para lidar com as suas próprias emoções e também agir de forma mais assertiva aí nesses momentos? Bom, vamos lá. Vivendo nesse constante espaço, né, de mudança e de transformação, que você deixa claro isso, e isso acontece de verdade, tá? Por quê? Porque nós vivemos tempos educacionais, né? E os tempos educacionais vão levar o indivíduo humano, o professor, o graduando, a família e o aluno a entender que eu não posso mais, né, diante de novos tempos, ainda ficar pensando em determinadas situações que foram importantes, mas que agora já não são mais. Né? Eu falo que assim, ó, IA, tá todo mundo desesperado, né? Tá todo mundo eufórico e assim, a tecnologia nunca irá substituir o homem, porque o homem cria conexões. A tecnologia não cria conexões, gente. Então, assim, ó, uma aula bem dada por um professor, aquele professor que cria conexões, que entusiasma, que inspira, que desenvolve o autoconhecimento no aluno, nada, nada. E outra coisa, o que a gente quer com a tecnologia, com a inovação, é mais perguntas e menos respostas. E aí, a sua segunda pergunta, ela se torna pertinente, por quê? Porque a gente precisa conhecer algumas ferramentas importantes para lidar com as emoções, para que a gente possa ser mais assertivo. Primeiro, não dá para ser 10 todo dia. Então tome cuidado com as exigências. Mas aí, você, professor, pode estar se perguntando ou irá se perguntar: professor, mas a escola cobra. A escola cobra, professor, mas lembre-se, você está para desenvolvê-lo e não para prepará-lo, mesmo porque ninguém está preparado. A gente sempre está em construção, reconstrução, aprender, reaprender. E aí, né, Paulo Freire já deixa isso claro, é obrigado a raspar as tintas ao qual te pintaram para estar pronto para reaprender. E aí nós estamos passando por esse momento. Então, primeira coisa, não dá para ser 10 todo dia. Essa é uma ferramenta. Ele é um ser humano. Então, olha, dentro dos conteúdos, dentro do programa, dentro dos pré-requisitos que a escola tem, não dá para ser 10 todo dia. Segundo, respeite as diferenças. É nas diferenças que eu faço com que minha sala, meus alunos evoluam intelectualmente, socialmente e emocionalmente. Outra coisa, ser diferente faz toda a diferença. E eu falo isso por quê? Porque esse que vos fala agora é um adulto, 50 anos, TDAH, que sofreu com a escola e hoje é muito bem sucedido. Por quê? Porque eu sou esse que faz a diferença todo dia. Quando eu fui para me formar como professor, a minha meta eu vou entrar na escola para não ser mais aquele ao qual me maltratou. Então, hoje eu consigo olhar para os meus alunos, eu consigo olhar para os meus gestores, eu consigo olhar para os meus mantenedores, secretários de educação, qualquer um que trabalha comigo, eu consigo olhar e, olha, ser diferente faz toda a diferença. Outra coisa, trabalhe com as emoções positivas. Pare de focar no erro. Quando eu foco no erro, eu vou exaltar aquilo que não é bom. Quando eu foco nas emoções positivas, eu dou a possibilidade de, olha, você errou,
você se equivocou, mas você pode melhorar. Então, trabalhe com as emoções positivas. Esquece aquela caneta vermelha que tanto nos maltratou. Busca a caneta azul, sabe? Aquela caneta vermelha que era usada para dar aquele X gigantesco, sabe? Não, sabe? Aonde é que ele errou? O porquê errou? Olha, tem algo que me chama atenção que eu fui até estudar, né? E aí que eu fui entender, depois de muitos anos de professor, o que seria um meio certo. Se num vestibular, se num concurso público, ou você está certo ou você está errado. Ah, na escola, quando eu olho para as diferenças, quando eu olho para as emoções positivas, o meio certo é aquele momento ao qual ele começou a pensar sobre, mas um determinado momento, ou ele se perdeu, ou ele esqueceu, ou ele se equivocou. Mas ó, no final deu certo ou não? E aí eu consigo entender essas diferenças, sabe? Desenvolva as ações para que as pessoas possam se inspirar. Você é um professor? Você é um estagiário? Você é um pai, uma mãe? Você é um ser humano que as pessoas, quando estão com você, se sentem inspiradas? A gente precisa gerar inspiração nas pessoas. Você é aquele que elogia? Uma outra ferramenta importante é o elogio. Um pouco escasso na sociedade hipócrita. Né? Você é aquele que estimula? Ó, você pode mais. Vai, segue. Menos ansiedade. Tem tanta gente querendo que o outro entregue aquilo que ele não é capaz de entregar. Menos ansiedade. Cobre-se menos. Crie mais conexões. Ó, uma sala de aula. Gestão de pessoas. Eu falo que agora, ó, nós vamos recebê-los em 2025. Primeira semana. Se você criar conexões com o teu aluno, você vai ter um ano letivo, ó. Se você não criar conexão com ele, o teu ano letivo pode se tornar um ano letivo doloroso. É lógico que você não se conecta, cara. Você foi lá, pega o material didático, você vai lá, pega o caderno, você vai lá e, ó, larga a mão de CGLS. Giz, lousa e saliva. Vai ser mais humano. Crie conexões, cara. Matemática não é ruim, é só criar conexão. História e geografia não é complicado, é só criar conexões. A língua portuguesa tem significado e sentido numa era tão tecnológica? Claro que tem, gente. É só criar significado e sentido. Conexões. Conexões. Sabe? E assim, ó, pense em ser melhor todos os dias. Sabe? Autoavaliação. Autoavaliação tanto tua quanto do teu grupo de alunos. Porque isso vai fazer toda a diferença em se tratando de ferramentas para que a gente possa ser mais assertivo dentro do contexto de sala de aula. Ah, Márcia, que dicas preciosas aí, né, que você deixou pro pessoal. Muito legal mesmo, né? Gente, tá aí uma entrevista, né, para a gente assistir com um caderninho na mão aí e ir anotando, né, essas dicas preciosas que o Márcio está deixando para a gente. E, Márcio, a gente está falando aqui, né, de um ambiente da escola que tem uma diversidade de situações emocionais que surgem assim, né, num clique, né? Eu queria saber, né, a partir dessa perspectiva, como que você vê o papel do professor e do gestor educacional na criação de ambientes que sejam mais acolhedores e emocionalmente seguros, tanto para os estudantes quanto para os colegas aí de trabalho? Bom, a grande questão é que a escola precisa se transformar, primeiro, neste ambiente acolhedor. Né? A escola tem um ambiente pedagógico muito bem organizado, porém um ambiente humano que, em muitas vezes, ele não tem essa perspectiva acolhedora. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso conhecer o público ao qual eu trabalho. Então, quem é este público?
Então, eu estou em uma escola privada, eu estou em uma escola pública, eu estou dentro de uma comunidade, eu estou fora de uma comunidade. Qual é a realidade? Conhecer o outro, para que eu possa, então, começar a pensar sobre. Depois que eu conheço o outro, eu conheço as minhas realidades, eu preciso me conhecer. Porque assim, quando eu estou em diferentes situações, eu preciso gerenciar os meus comportamentos, minhas atitudes, meus pensamentos. Então, primeiro, conhece o espaço, conhece o outro e depois o autoconhecimento. Uma outra coisa importante para um ambiente acolhedor é a comunicação. Comunicação não violenta, porque comunicação violenta o mundo já está cheio. Cheio. Todo mundo achando que está certo, todo mundo achando que pode, todo mundo achando que deve, todo mundo achando... Comunicação não violenta. Comunicar-se passa por 2 princípios. Ouvir e falar. Ouça mais e fale menos. Então, escutativa. Então, a comunicação e a escutativa são 2 ferramentas importantes para que esse ambiente acolhedor possa ser construído. Entendeu? E entenda o outro. Nós estamos precisando desenvolver também, nessa questão de comunicação, de escutativa, de conhecer, o entender o outro. Para isso, para que esse ambiente acolhedor ocorra, a gente precisa começar a mudar algumas coisas, né? Então, algumas rotinas. Então, algumas rotinas ao qual elas são estressantes, cansativas, robustas, estressantes. Então, assim, ó, vale a pena pensar se as rotinas estão gerando um ambiente acolhedor. Nem sempre, tá? Escola é muito cheio de rotina, mas nem sempre as rotinas são um ambiente acolhedor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, professor, só está dizendo que não precisa ter rotina? Não. Precisa ter rotina. Mas ela é acolhedora? Ela é acolhedora? Olha o intervalo, gente. O recreio que vocês chamam. Aquele coitado, aquele inspetor de aluno fica andando, gritando, e desesperado, com aquelas crianças correndo, aquelas crianças... Eu não tenho um intervalo ao qual eu posso ter uma música, jogos, uma apresentação cultural. O que eu posso fazer para que esse ambiente de intervalo possa ser mais acolhedor? Olha a sala de aula, um ambiente acolhedor. Uma semana eu estou em trio, uma semana em dupla, uma semana em quarteto, eu mudo o ambiente, eu mudo minha proposta. Então, ó, sala de aula, ambiente e proposta. Também vai se tornar um ambiente acolhedor. Mas não, olha a escola. Todo mundo fica sentado um atrás do outro. O primeiro está vendo a lousa, o segundo está vendo uma nuca e a lousa, o terceiro está vendo 2 nucas e uma lousa, o último só está vendo nuca, porque o resto esqueceu. Então, assim, foco nessas coisas. Outra coisa, uma mudança de pensamento, de atitude e de comportamento. Isso fez toda a diferença na minha vida enquanto professor. Hoje, eu sou um professor ao qual pensamento, atitude e comportamento são momentos reflexíveis na minha sala de aula. Não é nada imposto, mas tudo construído. Por que tudo é construído? Porque é engraçado. Quando eu cheguei na escola, tempo atrás, há 28 anos atrás, tinha um negócio chamado combinado. Que eu não sei quem combinou com quem, porque já vinha pronto. Ué, então não era combinado, gente. Ué, regra é um negócio que não pode. É constituído para que a sociedade possa viver na plenitude. Agora, combinado é um negócio meu, com o meu 6º ano, com o meu 9º ano, com o meu 1º do médio. Não é o teu. Não é o teu. Isso é combinado. E aí eu vou levá-los a pensar sobre pensamento, atitude e comportamento. Que é a minha palestra quando eu faço para os jovens. Você procura uma aula prazerosa e o que é que você faz para ela ser prazerosa?
Ou você fica atormentando a vida do professor? Pensamento, atitude, comportamento. Professor, tu dá aquela aula além do material didático, tu dá aquela aula só escrevendo na lousa, não vai pensar, não vai ter atitude, não vai ter comportamento, quer que ele preste atenção em você? Sabe? Então, é importante isso. Outra coisa, para que a gente torne a escola um ambiente mais acolhedor, é necessário. Escola precisa motivar pessoas. O cara precisa ter o desejo de estar ali dentro. Não é obrigação, desejo. A escola motiva. Outra coisa, escola inspira. Ô, gente, volta para trás na história. Volta para trás na história e pega os hiper, mega, super inteligentes. Albert Einstein foi expulso da escola, gente. Olha que engraçado. A escola não conseguiu lidar com ele, gente. E assim muitos deles. Não? Muitos deles. Sabe? Por quê? Será que tinha uma inteligência que ia além? Mas olha, cadê a motivação? Cadê a inspiração? Escola eleva? Escola eleva você ao máximo da tua potência? Ou escola só te maltrata? Sabe? E aí, então, se eu quero um ambiente acolhedor, eu preciso olhar para isso. Eu preciso, primeiro, pensamento, atitude e comportamento. Depois, foco nas questões positivas, no bem-estar. Escola também precisa ter lugar de bem-estar, cara. Precisa de gerar prazer para aquilo. Né? Eu brinco, sala dos professores é um lugar perigoso. Tem uma trilogia que me preocupa. É café, bolacha e gente. Uma hora, qualquer hora, vai estar ruim. Né? Café preto, bolachinha pedagógica e gente estressada, qualquer hora não infarta. Né? Então, assim, não, pensamento positivo. Aquele lugar é hora de descanso, não é hora de falar coisa que não pode. Então, é hora de buscar o bem-estar, é hora de ter... Ei, gestor, você propicia isso para os teus professores? A sala dos professores. Porque eu sei o que você faz. Porque eu também já fui gestor e eu sei bem na hora do cafezinho, bate com aquela tua cara de pau, dizendo assim, eu posso dar uma palavrinha? Olha, que eles não perguntam de novo que eles vão falar que não. Porque na hora do café não pode dar palavrinha, é hora deles descansarem. Então, olha, gestor, você tem um HTPC para dar palavrinha. Então, assim, ó, você é um gestor que motiva, que inspira, que eleva, ou só vê as coisas ruins também do teu professor? Depois aí você fala que a tua escola não vai, que a tua escola não cresce, que a tua escola não apresenta dados. Ué, mas você motiva? Você inspira? Você eleva? Gerenciar é algo extremamente complexo. E eu falo que numa gestão, o mais difícil de tudo chama-se gestão de pessoas. Sabe? Você é capaz de compreender isso? A tua escola, você enquanto gestor, enquanto diretor, enquanto mantenedor, enquanto coordenador pedagógico, você traz esse ambiente acolhedor? Ô, gente, já teve lugar que eu vou, tem lugar que eu vou que nem um cafezinho preto, velho. Tem lugar que eu vou que o cara não tem uma digna sala dos professores. Aí você quer ter um ambiente acolhedor na tua escola? E olha, não precisa ser um negócio lindo, perfeito, com cadeiras almofadadas. Não, gente. Mas é um negócio acolhedor, cara. Sabe? E assim, ó, eu gosto de olhar uma escola acolhedora quando eu entro no portão e o guarda diz, bom dia, seja bem-vindo à nossa escola. Pronto, eu já sei que essa escola é acolhedora. Agora, quando eu chego numa escola e o guarda diz, bom dia, quer falar com quem? Eu falo, bicho, já sei que não tem nada de acolhedor, porque esse guarda já deve ter tomado tanta pancada, sabe? Como eu brinco com as meninas que são monitoras dos ônibus, sabe, nas redes municipais, a aula começa quando o menino monta no ônibus. Ei, motorista, ei, você que é monitora do ônibus, toma cuidado. Você motiva, inspira, eleva ou só chama a atenção dos meninos? De repente esse moleque tá chegando lá dentro da escola estressado, cansado, porque não é um ambiente acolhedor. E a gente precisa fazer essa parada. E ó, é muito importante. É muito importante a gente pensar na atitude. Ó, e aqui, mais uma outra dica.
né? Depois eu passo a foto aí dos livros para vocês. Olha só o que diz Roy Bennett. A atitude é uma escolha, felicidade é uma escolha, bondade é uma escolha, doação é uma escolha, respeito é uma escolha. Sejam quais foram as suas escolhas que você fizer, as faça com sabedoria. E assim, se eu desejo um ambiente acolhedor, eu preciso fazer escolhas com sabedoria. Se eu não desejo que o outro faça comigo, eu não faço com o outro. É isso aí. Márcio, que incrível, né? Você está trazendo um pouquinho essa perspectiva sobre o papel dos desejos, né? E a nossa ação e transformação a partir desses desejos. Para a gente encerrar, né? A gente está partindo aqui para a última pergunta. Como que nós podemos identificar e alimentar esses desejos no contexto educacional, tanto para nós quanto para os estudantes? E claro, né? Como que a gente pode usar esses desejos aí para se conectar e para apoiar as pessoas a se conectarem com um propósito maior? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos pensar filosoficamente o que é um desejo, né? Será que todos nós temos desejo? Desejo ou vontade? Desejo, vontade ou necessidade? Desejo nada mais é que uma relação entre o que você sente, inspira e alcança. Isso é um desejo. Por isso que tem hora que eu paro para pensar e assim, ó, principalmente na escola, esse espaço ao qual eu vivo constantemente, tem muita gente que não tem mais desejo. Vive por viver. Porque se desejo é uma relação entre o que você sente, aspira e alcança, eu não estou vendo isso nas pessoas, né? Não sei se você está conseguindo perceber isso, mas eu não estou vendo isso, né? Então, como eu transformo esse desejo? Como eu faço desse desejo um alimento que me fortalece todo dia? Primeiro, sentido de vida. As pessoas precisam voltar a ter um sentido na vida. Amém? Então, assim, ó, não importa qual venha a ser o sentido da tua vida, mas precisa ter um sentido. Sabe? Precisa ter um sentido. E aí, foco naquilo que faz a vida valer a pena. Foco naquilo que faz a vida valer a pena. As pessoas estão fazendo as coisas sem que vale a pena. Tem muita gente fazendo, adoecendo, se entristecendo e emocionalmente se acabando porque eu faço para satisfazer. Passa na vida aquilo que vale a pena. Então, e aí Freud fala, a vida humana é uma estreita e expressa relação entre vontades e saberes. Até que ponto nós estamos usando isso mesmo? Até que ponto nós estamos fazendo uma reflexão sobre o que Freud deixa pra gente, a relação entre vontade e saberes? E tem muita gente fazendo sem vontade e sem saberes. Sabe aquele negócio de fazer mecanicamente? Mecanicamente? E aí a escola está sofrendo com isso. Sabe? Eu tenho bons professores, mas muito bons, tecnicamente, mas humanamente, não. Aí uma vez, eu estava numa escola, ele falou para mim assim, o senhor não acha absurdo medir a gente por Ibope? Aí eu falei, bom, primeiro, para quem não sabe, tem algumas escolas que a gente é medido pelo conhecimento, pelo saber e pelo Ibope. O que é o Ibope? Ibope é aquilo que você gera no outro. Então o Ibope nada mais é que o desejo. Isso. Então eu sou medido pelo desejo que eu vou gerar no outro, pela vontade do outro. Mas tem como fazer isso? Tem. Quando eu tenho um ambiente acolhedor. Vou voltar lá na outra pergunta, lembra? A minha aula é um ambiente acolhedor? Ele deseja estar na minha aula? Por quê? Porque tem muito professor que tecnicamente é bom, mas não desperta o desejo no outro. E aí o que acontece? Eu preciso constituir, consolidar
ativamente essas oportunidades para que esse desejo ele surja e possa acontecer de verdade. Então, assim, o desejo só vai se tornar alimento quando eu constituir, consolidar as oportunidades, as experiências e as vivências ao qual eu estou inserido todo dia. Por quê? Porque assim, ó, motivação não dá para estar motivado todo dia. Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo. O que fortalece o teu processo motivacional? O desejo. O desejo de eu alcançar ainda aquilo que eu não consegui alcançar. Quando o meu desejo vai lá embaixo, ele não é oportunidade, eu não vivencio, eu não consolido, eu não constituo, eu paro de ter desejo, e aí o que acontece? Eu entro num processo de depressão, entro nas doenças psíquicas, entro em atitudes e comportamentos não desejados, e aí o que vai acontecer? Possivelmente o meu nível de motivação vai lá para baixo, tá? Então, assim, é fácil? Não é uma questão de ser fácil, mas é uma questão de poder entender a relação entre vontade, saberes, aquilo que você aspira e aquilo que você deseja alcançar. Aí sim, o desejo vai se tornar um alimento para que você possa verdadeiramente conseguir alcançar aquilo que você deseja. A minha última literatura, e olha só o que Augusto Cury nos fala. O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta os erros, mas os que previne. Não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir. Não é o que desiste, mas o que estimula a começar tudo de novo. Que É lindo, isso. Márcio. Que frase linda aí para finalizar sua fala, né? É Márcia, isso. eu quero te agradecer pela sua generosidade, né, por esse entusiasmo de compartilhar com a gente aí a sua visão, o seu conhecimento, o seu saber, né? Quero te dizer que as portas estão sempre abertas para você aqui no Conversa de Classe e quero saber se você quer fazer uma breve despedida aí para o pessoal, para a gente finalizar a entrevista. Pô, vou fazer uma breve despedida, como eu faço em todos os meus eventos ao qual eu estou, deixando uma última reflexão. Primeiro, o meu eterno agradecimento a essa oportunidade grandiosa de estar ao seu lado e de poder levar essa minha perspectiva de educação inovadora para tanta gente, né? Então, assim, para mim é algo extremamente importante e eu agradeço e espero estarmos juntos em breve. Bom, vamos então para a minha última reflexão. Existem 3 instrumentos ao qual eu me deparo, ao qual você se depara com eles todos os dias na escola. Um é o lápis. O lápis, o ser mais humilde da face da terra. Pode estar na mão do sábio, como pode estar na mão do aprendiz. O lápis garatuja o primeiro desenho, primeira letra, sílaba, palavra. O lápis tem uma amiga inseparável, chamado borracha. Borracha, toda vez que o lápis erra, ela vem, apaga e ele começa tudo de novo. Porém, tem uma hipócrita, a hipócrita da caneta. Essa só na mão do sábio. Quem foi o danado do aprendiz que pegou a caneta, começou a escrever e de repente errou. Foi lá, lógico, chamou a borracha, ela tentou, não conseguiu, e no ápice do desespero, pega a borracha, enfia na língua, passa no caderno e faz um buraco desse tamanho. Ei, professores, gestores, pais, alunos, quem estiver me ouvindo, sejamos humildes como o lápis, companheiros como a borracha, porém nunca hipócritas como a caneta. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada, Márcio. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.